Bom, todo mundo sabe que eu sou uma apaixonada por automobilismo, tanto que eu comecei a minha carreira na Fórmula Indy, mas sempre acompanhei a Fórmula 1. E o nosso programa de hoje eu tenho muito prazer. Eu vou falar sobre velocidade, automobilismo, mas também e principalmente sobre vida. Bastidores da Vitória está no ar. E já o nome já diz, né? Bastidores da Vitória. É nos bastidores, né, que as coisas acontecem. E hoje eu estou recebendo um dos pilotos mais experientes da Fórmula 1. O seu amor pela velocidade fez com que ele saísse da Fórmula 1, continuasse aí na Fórmula Indy, Stock Car, e a paixão também eterna dele pelo kart. Rubinho Barrichello, que prazer ter você aqui. Prazer. Demorou um pouquinho, né? Demorou, hein? Eu peço até desculpas, porque afinal de contas tem sido uma vida muito boa, uma vida muito de trabalho entre as minhas corridas, as corridas dos meus filhos, uma vida pessoal, as palestras, o acelerados. Nossa, é muita coisa. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo para você? Tudo ao mesmo tempo. É? Nossa, eu tenho viajado bastante. Tenho tratado do meu lombar, que desde os 6 anos ele tem uma posiçãozinha do kart, né? Que você fica praticamente corcunda. Mas é isso que hoje é a minha concentração. Lógico que o aspecto mental de tudo isso para que você possa lidar com todas as dificuldades. Mas o lombar é uma coisa, porque... É uma conta aí, né? É uma conta. É uma conta que não tem jeito, que chega, né? Chega. Essa intensidade toda que você viveu, você pode, mal comparando, né? Porque toda vez que eu entrevisto um atleta, alguém, e eu entrevisto bastante, sempre compara com a intensidade que eles viveram no momento do auge e o hoje. Você sente falta do que você vivia? Aquela adrenalina? Não, eu não sinto falta porque eu continuo fazendo, né? Então, quando a gente coloca... Por exemplo, as pessoas com certeza pensam que a Stock Car é menos do que a Fórmula 1. Mas isso é um aspecto mental, porque a corrida de Stock Car, ela é tão difícil quanto a de Fórmula 1. Então, eu tenho um prazer tão grande que da corrida, que assim, o que vale é o que você quer sobre isso e o quanto de prazer você tem sobre isso. Então, eu tenho muita gratidão por tudo aquilo que foi criado, né? Se você pensar, eu tenho falado muito disso, mas é o filho do dono do material de construção, né? Meu avô, meu pai, os dois Rubens, os meus tios, né? O tio Carlos, o tio Sérgio, ali no material de construção, que aí chega um menino, o primeiro filho ali dos Barrichellos, o primeiro neto, e aí o cara, ele anda bem de kart. Ah, mas esquece, a gente não tem dinheiro, não tem o que fazer. Ah, mas tá aqui, eu vou te emprestar um motor para ele poder treinar. E aí, a minha carreira, ela foi assim. Ela foi... Não foi programada, ela foi acontecendo? Ela foi acontecendo pelo fato da gente não ter dinheiro. Então, filho, você estuda e dorme. É tudo que meu pai pediu. E aí, como eu fiquei vidrado nessa coisa da velocidade, eu era aquele cara que estudava muito, né? Sempre falo, eu olhava para a lousa assim, não entendi, mas chegava em casa, estudava e fazia um negócio, e assim, 10, 9. O começo da minha carreira, principalmente, é muito baseado nas boas notas, para o meu pai não ter a mínima chance de falar, não vou conseguir te dar. Se eu tenho condições, ele falava, se eu tenho condições, eu te dou. Então, não tem jeito, não temos pneu de chuva. Quer ir correr? Eu falei, pai, quero. E aí, você vê, eu acho que a razão da vida é a gratidão. Porque se você sente a gratidão pelo fato de tudo que vai acontecendo, sem se culpar ou culpar alguém, né? Tipo assim, pô, pai, você não vai me dar o pneu de chuva? Puta, que azar de vida. Fui nascer numa família... Não é de você isso. Não, e não deveria ser de ninguém. Porque esse tipo de gratidão fez com que eu fosse me evoluindo. E, por exemplo, a minha primeira vitória de Fórmula 1 se dá com pneu slick numa pista de chuva. Naquele mesmo que foi colocado à disposição com 7 anos de idade,
sem saber se aquilo ia dar em alguma coisa, entende? Então, Nossa, mas você sempre foi assim? Esse positivismo, essa resiliência, foi desde pequeno? eu sempre você é fui, conhecido eu por sempre isso. fui muito grato. Isso sempre Nossa, fui, Rubinho, muito, sempre. muito, 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 muito. Que Tanto é que eu legal. acho que quando tem um momento da minha carreira, né, quando, sei lá, uns 15 anos atrás, que as pessoas falavam, pô, mas Rubinho tem muito azar, quebra a corrida, faz isso, faz aquilo. Eu, no meu silêncio, talvez eu tenha vivido alguma dor por escutar alguma coisa que fala assim, gente, mas eu sou brasileiro, eu sou verde e amarelo, como é que esse povo não 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 enxerga. enxerga? E aí eu fui me estudar mais ainda para poder entender, porque a gente não entende as pessoas. Você estava Mas, passando por isso quando você era pressionado? Você passava tudo isso na tua com cabeça? certeza, muito, E porque você não é... sozinho tentava entender aquela Porque tem pressão? coisas que os seus pais conseguem passar, tem coisas que a tua terapia consegue te passar, mas tem coisas que você tem que achar. Não tem muito jeito. É através da leitura, é através da reflexão, é através do exercício. Sair para correr não é só o físico, assim, mas é a forma Mental, com de uma certeza. liberação, de poder, né? É. O livre-arbítrio de sair. Então, eu sempre fui da busca. Isso, sem dúvida nenhuma. Fui muito ajudado. Muito, muito Eu ajudado. acho que você teve, independentemente do seu talento, você teve muita sorte. Eu entrevistei o Reginaldo Leme, a gente conversou muito sobre você. Ele te admira muito. Que bom. Acho que vocês são parceiros, né? Uhum. E a gente estava comentando sobre você. Que você é um dos maiores pilotos que o Brasil já teve, mas assim, talvez tenha vivenciado na época errada. Como tinha um Schumacher lá, sabe, na mesma equipe. Isso para você não foi um problema, foi? A época é sempre certa. Não tem época errada, porque época errada, o que é, eu tenho falado também muito disso, o que é felicidade? Felicidade nada mais é do que você estar bem aonde você está. Se você tá, É verdade, se qualquer você lugar. estiver bem naquele local, você fala assim, eu tô aqui, mas puxa vida, Eu queria tá lá. você já não está feliz, você não tá está em paz, presente. você não está equilibrado, você não tem nada. Então, você estar bem e trabalhar por aquilo significa você ter um momento de felicidade e de abertura, porque o positivismo, não adianta eu falar para mim, pô, vamos lá, Isso é meu, uma você coisa vai fazer e falsa, tal. né? Você não consegue passar para a cabeça se você realmente não tiver querendo Sentindo. aquilo, né? Então, pô, eu quero... uma vez eu falei isso pro Dudu, meu filho, e ele não entendeu e ele queria... Eu vi que deu até uma raivinha no olhar dele. Ele falou... Eu falei pra ele, filho, você precisa realmente querer ganhar. Ganhar não é ganhar. É querer. Você tem que querer e ir atrás. Então, quando ele entendeu isso, ele falou, pai, entendi. Porque o querer ganhar significa conhecimento de tudo que está se passando, preparação física, mental. Não é só você chegar lá e falar assim, puxa, Deus, não estudei, mas você me dá uma ajudinha aí que... Entendeu? A ajudinha pode acontecer, você pode olhar do lado ali, fazer uma colinha e tal, não sei o quê, mas você tem que estar preparado para aquilo. Então, em todo momento que eu estive com o Schumacher, eu acessei aquilo como uma oportunidade. Quando eu pensava, meu Deus, não estou ganhando e o Brasil está me julgando, eu me sentia para baixo. E tentava mais, e tentava mais. E aí foi um momento onde eu me perdi. Por quê? Porque eu vi que eu estava tentando impressionar alguém esquecendo de mim. E foi aí o meu reencontro. E você foi trabalhando isso na época ou você está fazendo uma reflexão agora? Não, durante a época. Porque qual é o grande problema, na minha opinião, de um universo? É o desconhecido. Por que a gente comenta? A gente comenta algo desconhecido. A gente está numa roda de conversa que o cara fala assim, putz, mas o Senna, pô, desde a primeira corrida ele foi bom na chuva. Eu falei, você sabe disso? É um fato. Você não sabe que a primeira corrida dele na chuva não foi legal e foi por isso que ele se dedicou para aprender. Então, como a gente desconhece as coisas, a gente comenta e a gente tem um péssimo hábito de só comentar. Ser humano, né? E comenta e tal. E assim, não vai nem machucar. Não tem muito erro. E hoje, como as câmeras estão
né, parece um Big Brother o tempo inteiro, Sim. por isso que a pessoa cai do cavalo, porque ela tá acostumada a falar algumas coisas Ela que quer. depois filmou e fala, meu Deus, mas eu não signifiquei isso, eu não queria que ele se E sentisse hoje, mal. a gente estava conversando sobre isso antes de começar. É. Hoje existe aí, eu não sei como é que foi a sua pressão em relação a. Acho bacana você estar vivenciando isso, até pelas suas palestras, por tudo que você está passando. Você também tinha essa resiliência na época, mas você está refletindo sobre o que você vivenciou. Porque eu fico pensando, com todo o seu talento, tanto que você sofria de pressão, o quanto você sofreu crítica, o quanto as pessoas brincavam muitas vezes com uma performance que você deve ter dado tudo para É. aquilo acontecer o melhor. Isso na época te magoou ou você já trabalhou isso? Não, me magoou muito. Mas a mágoa e a tristeza, se elas te utilizam, o momento é crucial. Você não consegue falar, beleza, tô triste, mas Na hora daqui a não. pouco passa. Pode passar se você refletir de como aquilo pode se tornar positivo. Então, eu fiquei muito chateado por muito tempo em muitas situações, mas eu percebi que, me conhecendo, que eu não podia deixar de perder o meu equilíbrio. Então, se você tá perdendo o equilíbrio, aí aquilo me chateava tanto que eu não estava nem preparado para a próxima corrida. Sério? Porque você ficava, não, eu preciso, alguma coisa precisa acontecer que eu preciso ganhar a corrida, Eu não quero só ser eu quero ser protagonista da minha vida. Mas não era, o meu, quando eu entendi o meu, eu já não dependia mais da opinião das pessoas, que foi quando eu comecei a fazer o meu trilho muito mais para frente. Porque eu vou te dar um exemplo, na minha palestra eu faço isso muito para a pessoa entender. Então, vamos supor que você me convida para ser teu parceiro no podcast. Aí eu venho aqui, na primeira vez, eu vejo que na 1 hora você falou 55 e eu falei 5 minutos. Aí eu viro para você e falo assim, não, Silvia, me dá uma chance maior e tal. Aí, na próxima vez você falou 54 e eu falei 6. Eu vejo uma melhora ou eu ainda estou me sentindo mal porque eu gostaria de 30 minutos? Isso é um ponto de vista. É uma escolha você saber se você está mal ou não. Aí você começa a entender que o teu microfone estava com um problema, mas eu sou bom acertador de microfone. Eu fui aí, dei uma ajustada, falei assim, que legal. O Rubinho consegue fazer alguma coisa aqui que tá... Aí você começa a me dar mais espaço. O meu tempo de Ferrari foi exatamente assim. Você foi conquistando espaço. Eu fui conquistando, mas eu poderia me sentir para baixo. Porque o povo lá, difícil, assim, a primeira reunião, quando aqueles caras acabou a reunião e o povo foi para aquele lado e teve outra reunião lá, falei, peraí, o que eles estão fazendo? Aí eu peguei minha cadeira e fui lá e sentei lá. Entendeu? Atitude. E aí começou... Tô aqui, eu faço parte da equipe. Então, por 6 anos, eu tive em uma situação onde eu ganhei espaço, mas depois do 6º ano eu vi que o espaço estava limitado. Então, depois de 6 anos, eu não consegui a minha meia hora que eu queria do teu programa, enquanto você ainda tinha 40 e eu 20, e eu precisava expandir, porque a minha felicidade era poder ser mais. E foi quando eu decidi sair da Ferrari e fui batalhar por outros objetivos. Mas é isso, a vida é isso. Se você... aprendizado que você teve, né? Mas assim, e muito jovem, né? Porque você chega num processo... E muito jovem, muita cobrança. A verdade é, se o Senna não tivesse morrido, ele teria passado o bastão com calma e as coisas teriam acontecido, entendeu? A pressão em cima de você depois que ele morreu foi absurda. Porque o Emerson passou por uma situação ótima, quando já não estava, quem estava crescendo? Piquet. Quando o Piquet estava ótimo, estava surgindo o Senna. E quando o Piquet já não estava mais, quem estava lá? Senna. Quando o Senna estava lá no auge, quem estava começando? O Rubinho. O Senna foi embora. Tudo acabou. Então não teve uma passagem de bastão. Verdade, entende? Bela reflexão, isso mesmo. Então aí, mas foi só... Eu só hoje posso falar, você fala assim, mas Rubinho, olha que hoje você tá, né? Eu realmente tenho uma gratidão enorme pelas dificuldades que eu passei para poder fazer essa reflexão por mim. Porque depois eu esqueci que eu me amava, eu esqueci que eu amava aquilo que eu estava fazendo. Mas espera aí. Controle. A luta da gente é com a gente mesmo, né? Mas você não consegue, eu não consigo controlar o que você gostaria de me perguntar. Mas eu posso ter controle sobre o que eu vou responder
né, perante as coisas. Então, é muito isso. É fascinante você se colocar em locais novos e poder ver que você vai ter dificuldade, né? A gente estava comentando um aspecto muito simples vindo para cá, por exemplo. Eu demorei 42 minutos, sendo que eu saí já com 30, achando que daria 20. Uhum. Eu poderia chegar aqui e isso ter acabado com o meu dia. É uma escolha. É verdade. É uma escolha. Mas isso a gente aprende com a maturidade, né, Rubinho? É uma pena que a gente não tem isso com os 18, é verdade, mas... Agora, antes da gente sair desse tema, tem uma pergunta que me foi encomendada aqui pelo Bruno. Nessa época que você estava com o Schumacher, você chegava a acertar o carro dele? Não dá para falar que eu acertava o carro dele, porque assim, você não senta... Acertar o carro dele significa eu sentar no carro dele e fazer um acerto para ele. Não, mas... Eu desenvolvendo o meu, aquele muitas vezes era testado. Ah, entendi. Raramente eu testava o dele, se bem que eu testei. Porque tinha coisas que o Schumacher era imbatível. Ele era muito bom em certos aspectos. E aí eu tinha que ser inteligente o bastante de visitar o que fazia dele bom e estudá-lo para que eu pudesse testar se o meu corpo aceitava aquilo. Porque quando a gente fala em velocidade, você não fala, ah, não, chega lá e faz a curva desse jeito. O teu corpo permite algo que não é igual aos outros. É uma simbiose dependente da pessoa? Depende do que você... Assim, eu sou mais corajoso que aquele, mas puxa vida, eu não freio tão dentro, eu gosto de frear antes e acelerar antes, não frear depois. Cada um tem um estilo, como tudo, né? A pessoa se veste de um jeito, a outra do outro, então... eu fui visitar muitas vezes o setup dele porque eu tinha que aprender sobre ele. Depois que eu aprendi e vi de onde vinha a velocidade, raramente eu voltei lá, mas ele visitava muito o meu. Então, acertar o carro dele não é o certo, não é a palavra certa. Mas que ele visitava todos os meus aspectos, porque ele sabia... uma vez, teve um teste em Mugello. Um dia quente, não tinha mais ninguém na pista e o Schumacher estava olhando e só eu estava andando nesse dia. E aí, assim, você se sente cansado de andar sozinho porque você não tem ambição se você não colocar uma para você. Então você não tem outra pessoa na pista para você andar mais rápido. E aí eu parei no box e falei, eu escutei um barulho no motor que eu acho que tá para quebrar. E aí o Schumacher ouviu isso e eu falei, eu acho que é melhor parar. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, você tá cansado, né? Eu falei, não me julgue. Eu tô te falando que eu acho... O engenheiro, mas o Schumacher ouviu. Tá. Aí o engenheiro falou, não tô te julgando, mas se você acha que vai quebrar, eu não consigo ver pelos parâmetros que eu tenho. Então vamos parar e ver. Eu falei, faz o seguinte, eu tenho... praticamente certeza que o barulho é barulho de metal. Então, abre, porque se quebrar o motor, não é só o gasto, é o fato que você perde todo o desenvolvimento, que às vezes quebra uma parte, dilacera todo o outro do motor, e o processo, né? E aí, o Schumacher ficou olhando assim, e depois o cara viu que eu tenho um pedaço do motor até hoje, porque o cara falou, você merece isso aqui, porque não quebrou. E o Schumacher ficou de boca aberta, porque ele falou, eu não tenho isso. Ele não tinha isso de... É o que você falou. De ter essa sensibilidade, uma sensibilidade. Isso é de cada um mesmo. Cada um é de um jeito. Você chegou a vê-lo? Você foi vê-lo? Não fui. Não consegui, na verdade. Não me deram a oportunidade, porque quando eu liguei, eles foram muito claros que eu não conseguiria ajudar e ao mesmo tempo eu ficaria triste. Então, provavelmente ele estava numa situação não muito boa e não seria positivo a visita. Então, acho que o médico já tinha falado que as visitas eram muito restritas então, eu não sei. Na verdade, eu não consigo comentar porque eu não tenho conhecimento. E quando eu encontrei com a família, eu achei melhor não perguntar, porque você imagina, deve ser a maior pergunta que eles têm, né, a família? Medo da vida, uma pessoa
enfim, é uma coisa que É, não dá nem para refletir, mas né? foi tão legal um dia o filho dele na mesa, depois de uma hora sentado, assim, a gente estava no mesmo jantar, ele perguntou para mim, ele viu que eu não perguntei nada, que talvez seja algo que todo mundo pergunta, e ele falou, faz um favor para mim, me conta algo engraçado que você teve com meu pai. Ai, que Então foi lindo. muito legal, porque a gente teve, assim, além da disputa, a gente teve momentos muito engraçados, muito, assim, muito tempo pós-corrida, bebendo um copo de Conta vinho. esse que Não, você a contou pro gente, filho. não, ele adorava tomar vinho e eu aprendi a tomar vinho mais ou menos ali na Ferrari, né? Eu comecei muito tarde, né? Eu era muito Focado. focado, né? Então, aí eu olhava, ele bebia, ele gostava de um vinho tinto e tal, e assim, a gente se divertiu, né, de tempos em Fiorano. Ele chegou um dia e falou, pô, a gente não tá testando, me leva para dar uma volta na pista. Pô, um Schumacher pedir para você levá-lo para fazer uma volta rápida é algo mágico, né? Eu falei, lógico, se você me levar. Então, é uma época Legal, que que não bom. tinha o telefone para poder, É. né? Tinha, mas Registrar. não era aquela coisa, sabe? Aqueles filmes que se perderam É. no começo dos anos 2000. Mas a Que gente teve legal, momentos bons, que com legal. certeza. Você estava falando aí da passagem de bastão, e eu fico imaginando o seguinte, sabe quando eu estava preparando o roteiro, o que que eu ia perguntar? Porque apesar de eu estar no esporte, eu me preparo, gente. A gente tem que se preparar para tudo nessa vida. Não acho que você está pronto, não, que você não está. E, assim, a produtora Yara colocou: a última vez que subiu a pódio foi com o Rubinho em 2009. Eu falei: desde 2009 a gente não ganha nada? Quer dizer, passou o bastão, parou em 2009, parou em você, com um Brasil enorme, cheio de talento. Você acha que isso aconteceu por quê? Está acontecendo por quê, esse jejum todo? Isso é realmente muito doido, mas o Brasil vinha de uma safra tão boa Nossa, os que ninguém, melhores. que ninguém fazia mais nada. Ninguém ajudava mais nada. Como assim? Ninguém, nenhum dirigente, nenhuma confederação, nenhuma categoria, nada, Ajudava nada. como? Ajudava em promover o que a gente Ah, tem de melhor. tá. Então, quem chegava lá? Quem, no final, soube passar pelas situações. Eu, por exemplo, sem o patrocínio da Arisco, que me levou até a Fórmula 1, eu não conseguiria. Mas aí você fala assim, você acha que eu fui, então eu falei, obrigado ao Brasil por isso, assim, não teve ajuda. Não teve. Tem ajuda do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, das pessoas que contribuíram, mas ninguém da dirigência para fazer alguma coisa. Mas quando Investimento. você chega lá, fala assim, como você vai? Que é aquilo que a gente mais vê num atleta olímpico, por exemplo, quando ele vai falar, assim, pô, qual é o teu primeiro sentimento? Eu vi muito isso, a pessoa falando, agora é fácil eu falar, mas e 4 anos atrás, quando eu perdi? Quando você falou mal de mim, você Os entende? bastidores aqui, ó. O bastidor da Então, vitória, que ninguém mas é sabe. isso, por isso que o Brasil tá em déficit, porque a gente tem que se reorganizar, porque nunca nos faltou talento. Isso é verdade. Pilotos brasileiros continuam tendo a sua excelência e foi, assim, falta de oportunidade, falta de coisa, mas também serviram para dar valor. Eu fiquei 19 anos na Fórmula 1, Nossa, né? tudo isso, E aí 19 você anos. vê, hoje, uma das minhas maiores alegrias é parar. Tô num posto abastecendo, chega uma pessoa e fala assim, pô, Rubinho, muito obrigado pelas manhãs que eu passei ao lado do meu pai. É como Hoje se eu dão valor fosse... mais ainda. Então eu sou amigo daquela pessoa por tanto tempo. Esse é um momento realmente de reflexão e de ver que pode ter sido momentos difíceis, mas esse momento é muito brasileiro. É muito, É. é muito de garra, de união. Pô, xingamos o Rubinho muito em situações de coisa, mas hoje eu entendo porque eu desconhecia alguma coisa, né? Então eu É falei, aquilo que você falou no início. a gente desconhecer e não procurar na raiz, É. ela dá qualquer tipo de conotação. E agora, assim, você acompanhou uma época que era mais piloto do que a tecnologia, né? Toda essa transformação nesses 19 anos você acompanhou. E hoje a gente vive aí um tempo maluco de alta tecnologia, automação. Não sei, acho que o piloto senta, tá tudo pronto.
Entre a habilidade do piloto e a tecnologia, o que mudou e o que o piloto, só o piloto, um ser humano pode fazer nessa época que não tem jeito a máquina fazer? O piloto é sempre piloto. A gente tem essa imagem do mundo mais moderno e é verdade. É verdade. O mundo é mais moderno, o nosso celular faz muito mais coisa do que fazia há pouco tempo atrás e há muito tempo atrás, né? Se a gente pegar aquele meu primeiro tijolão em 1990, que era desse tamanho, você vê... Que era um Ford? Qual foi o teu primeiro carro? Não, eu digo celular. Ah, você tá O falando do tijolão, celular, que você pegava para fazer. Nossa, E hoje nem ele é fala super... isso que nós não somos tão velhos assim, não. E hoje é super desenvolvido. Então o carro tem um desenvolvimento muito natural. Demais. Mas o piloto é sempre o piloto. Isso não vai mudar, né? Ele não é que o carro hoje faz mais, faz menos. O carro hoje é tão rápido que se o piloto não estiver preparado física e mental, ele não consegue dar conta. Então não é uma Fórmula 1 mais fácil do que tempos antigos. Fisicamente tem assim, ele não tinha volante hidráulico, por exemplo. Então era pesado na minha época, entendeu? Hoje é menos pesado? Sim, mas hoje tem mais força G. O que é a força G? É o peso da gravidade em cima do teu corpo, porque hoje vai mais rápido. Então, é tão difícil quanto. Depende da sensibilidade de cada piloto. Qual é a diferença, então, hoje numa geração, essa nova aí do Max Verstappen? O que diferencia? Qual que é o detalhe que forma o campeão? Se tá tudo tão automatizado. Se ele está bem preparado, o quanto... Porque hoje os jovens chegam muito mais bem preparados, né? Muito Então, jovens, não é? Como muito eles são jovens. Eu fui o terceiro da história na minha época. Eu cheguei com 19 anos na Fórmula 1. Então, o Verstappen chegou com 17. É uma loucura, né? Se você pensar. Mas hoje, o jovem consegue se preparar mais por causa dos simuladores, que na minha época não existia. Então, hoje tem simuladores que fazem com que você possa treinar diariamente na tua casa. Então, eu tenho um simulador na minha casa, que meus filhos estão lá. Eu tenho, na minha casa de campo, tenho outro simulador. Então, eu tenho, inclusive, uma parceria com a Extreme por causa disso, porque é a minha vida. Você fala assim, mas Binha do céu, hoje em dia você ainda faz lógico isso? Que sim, né? Putz, eu sento no simulador. Hoje mesmo eu já sentei, porque meu filho meu mais jovem, o Fernando tá no Brasil, que ele mora fora e tava precisando de alguns conselhos em acerto de carro. E aí o simulador... Mas peraí, os dois estão? Os dois. Achei que fosse só o corre Dudu. na Europa e o Dudu corre de Stock Car comigo. E você, claro, deve passar... Dentro da sua casa, corre isso, então. Vocês conversam sobre corrida... É difícil não estar conversando sobre isso. É porque é uma delícia, né? Ai, não vamos falar de trabalho. Mas e se a gente se diverte no trabalho, como é que faz? Eu me divirto. Eu também. Não é? A gente fala desde pequenininho, né? Mas pra mim, a coisa que mais o que eu mais tinha que ter certeza é se eles estavam gostando por eles ou se eles gostavam por mim. Porque isso era importante. E eu sempre bati a tecla que, olha, o pai gosta, meu. Eu desço pra academia hoje com 52 anos de idade porque eu preciso estar preparado para isso e para aquilo. Então, por favor, não façam por mim, porque senão vocês não vão para academia, vocês não vão fazer a terapia, vocês não vão fazer e vão achar que estão preparados. Porque tem que se divertir. Chegar à Fórmula 1 não é para amador. Sorte. Não é sorte. Não é sorte. É preparo, é estar no momento certo, na hora certa, é ter gratidão pelas situações que ocorrem. Não é só... E é difícil você passar isso para um filho. É mais fácil você passar para alguém que você está fazendo um coach ou para qualquer pessoa que queira ouvir o podcast. Entendeu? Não. As grandes situações não são sorte. Você não está aqui por sorte. Você trabalhou a tua vida inteira, você se dedicou a isso, você tem o dom da palavra para poder falar. Então, não é que aconteceu do nada. E mesmo tendo o dom da palavra, eu treino. Isso. Eu estudo até hoje. O treino, ela faz com que tudo se torne eficiente, né? Então, quando a gente acha, não acontece. Não acontece do nada. E quando acontece do nada, dura muito pouco.
Porque exige preparação, né? Ah, E essa coisa do treino, né? É importante que você deve falar isso também quando você é convidado. Tudo a gente tem que treinar. Tudo. tudo. Qualquer coisa que. Fórmula 1, o que for. O objetivo que você tiver. Se você não treinar, tiver determinação para chegar naquilo, não fica. É. Né? Hoje, através do teto financeiro que muitas categorias têm, você não consegue treino em pista. Então, aí o simulador é aquele que efetivamente te deixa mais treinado. Então, aí você fala, mas a última corrida, puxa vida, eu sofri calor. O Stock Car é quente, muito quente. 60 graus centígrados chega. Nossa, tudo isso? E você tem que fazer sauna. Então, Você tem que fazer sauna para poder treinar para o você Stock Car? tem que fazer sauna. Você tem treinos dentro de sauna. Tem situações que te fazem preparar melhor para aquele momento. Eu lembro uma vez que eu estava voltando. Bom, você conhece bem Miami, né? Key Biscayne. Uhum. E eu morava em Key Biscayne também, o Emerson morava lá. Eu lembro que eu estava voltando, e aí eu vi, tem uns jardins antes, né? Aquele campo de golfe e tal. E ele estava de bicicleta, 1h da tarde, dando volta. Aí eu parei, ele, o que você está fazendo? Ele falou assim, tô treinando porque minha corrida vai ser 1h da tarde. Quer dizer, ele estava fazendo o mesmo treino que para sentir, né? No caso, o oval, Você vê. não é? Você gostou da Fórmula Indy, não? Eu fiz um ano e Você chegou aí nas 500 milhas, não, né? Eu fiz 500 milhas. Eu gostou? fiz... eu fui Rookie of the Year no ano. Eu cheguei Não é pra qualquer um, não, meu bem. Não, eu fui... Na verdade, para mim, um dos grandes fatores é que a minha equipe não era boa de Indy. Então, foi até isso que depois eu migrei para outro lado. Mas eu tenho quem conhece a Fórmula Indy sabe que num oval é muito fácil você tomar uma volta, né? Muito fácil, porque eu nunca tomei uma volta. Então, para aquele cara que estava começando, porque o setup era diferente, eu tive que estudar tudo de novo, tive que ver o que era efetivo para mim, né? Você tem que ter coragem ao mesmo tempo que você tem que saber qual é o limite do carro para fazer certas coisas. Então, Indianápolis é muito isso, né? Muito louco. E foi um ano muito legal, mas também era algo que eu queria logo ser piloto de Stock Car e vir para o Brasil, porque eu fui embora com 16 anos. Então, eu já tinha 40 quando eu estava nessa situação de Indy. Então, eu falei, não, eu quero ir para Stock. E você teve que se adaptar de alguma forma para o estoque também? Muito, porque quando fechou a porta do carro, eu sempre fui de carro aberto, kart, Fórmula. Quando fechou a porta, a primeira coisa que me deu foi claustrofobia. Nossa. Do carro fechado, assim, o carro de Stock Car, você senta no banco traseiro, porque por segurança. Então, a visibilidade é muito fraca. E aí, quando fecharam a porta, eu falei, nossa, peraí, nunca senti isso aqui. E aí abriu a porta, acalmei, depois nunca mais. Mas o acerto do carro é muito diferente. Se você freia forte, trava uma roda, você não sabe, você não vê as rodas, né? Eu estava acostumado a guiar carro que você via a roda. Então tem muitos aspectos que foram diferentes. E aí você vê, né, o que é legal no Rubinho. Ele foi aprendendo, foi se adaptando, foi se desafiando. Você está sempre se desafiando? Sempre, todo dia. Para mim, todo dia? Todo dia é um desafio, porque o desafio te faz, primeiro, manter juventude na cabeça. A gente não vai conseguir manter, pode ter creminho, pode fazer uma coisa, a dona Talula me ajuda, mas não é que eu consigo ter juventude externa, mas eu consigo ter interna. Então, o desafio faz com que eu me provoque, que eu tenha desafios tanto de carro de corrida, como no simulador, como na vida pessoal, como, entendeu? Para mim eu tenho um pouco essa coisa assim de tentar fazer com que os meninos se organizem, mas eu tenho um pouco dessa coisa de paizão, de estar sempre presente, Que bom. Então, tipo assim, tem momentos que você tem que se colocar como desafio. Ontem, por exemplo, eu queria ter passado um momento fazendo as minhas coisas. E aí o Fernando me liga, meu filho, e fala assim, pai, assiste o jogo comigo do Corinthians? Tudo eu falei, de prioridade. Cara, assisto sim, senhor. Para na hora. E foi maravilhoso, porque eu tava com sono, eu sou de dormir cedo, sabe? O jogo lá já eram 10 e pouco,
Quando marcou o gol, eu falei para ele, filho, eu vim do sono. Gol! Foi maravilhoso poder vivenciar coisas simples, mas que ele falou assim, pai, quando a gente tá junto, o Corinthians nunca perde. Sabe assim, ele é Olha tão só. corintiano que... mas é uma coisa gostosa. Então, poxa, a gente... É um desafio, porque eu tinha planos, ao mesmo tempo que eu tive que me adequar. Mas a E gente se coloca prioridade dentro desses Mas planos, se né? você pensar numa extrema dificuldade, é fácil você decidir. O difícil é decidir pelas coisas simples, que você fala assim, não, depois eu vejo. Depois eu faço. E é nisso que pode você deixar passar um momento brilhante como esse, que graças a Deus eu não deixei. Você se preocupa com... Eu sei que você é uma pessoa grata, mas você consegue, às vezes, visualizar, tipo, peraí, deixa eu prestar atenção nisso, porque esse é um momento especial. Eu tenho que viver isso aqui, porque Com certeza. isso aqui é especial e vai passar rápido. Deixa eu te falar, Silvia, o pódio, quando você tá lá em primeiro lugar, ele passa num segundo. Aí você começa a dar valor pro quanto que ele tem que ser vivido. Você desejaria que aquele momento durasse muito mais. Então, faz com que você entenda que um momento sentado na cama assistindo um jogo com teu filho, ele valha mais do que talvez ele até pudesse valer. Então, o automobilismo ensina muito para a vida em geral, não só para a corrida, né, mas pro geral. Então, eu acho que é isso. Quando eu palestro, eu consegui... O texto da palestra é melhor a cada volta. E aí, poxa, você fala assim, poxa, que legal, melhor a cada volta é o Rubinho lá, né? Para um lado, para o outro e tal. Mas melhor a cada volta nada mais é do que a gente ter a gratidão por um renascer no dia seguinte. É verdade. Melhora, quero ser melhor amanhã. Como é que eu posso? É que a gente esquece disso porque a gente esquece de agradecer. Quando você tem a gratidão, você começa a falar, opa, peraí, eu consigo ser melhor nisso também. Você quer ter razão em tudo? Normalmente nós sentimos que nós temos razão muito durante o nosso dia. Mas e quando a gente não tem? Como é que a gente trata disso? Com humildade? Puxa, sistema tudo. Então é uma coisa gostosa esse dia a dia de reverenciar a vida, né? Porque a gente esquece, como eu esqueci que eu gostava de correr pela pressão. Então é muito fácil você perder o teu caminho do dia a dia. Tanto trabalho, tanta encheção de saco, meu Deus do céu, mas é tanto trânsito. Então você tem uma escolha também, quer fazer o trabalho, poxa, não, Rubinho, eu não tenho essa chance, porque hoje eu tô trabalhando duro, eu não tenho como fazer. As oportunidades vão acontecer para você, então você tá chateado com o trânsito. Pode ser que alguém chegue para você e fale assim, apareceu uma oportunidade de trabalho no interior pela mesma empresa. Quer pegar? Tipo, lá vai ser menos trânsito, você vai ganhar a mesma coisa. Quer? Então são oportunidades. As coisas acontecem, né? Desde que você, na minha opinião, seja grato. Isso me faz pensar no jeito que você está realmente refletindo sobre a sua vida, esse teu lado positivo que foi desde sempre, que você nunca se arrependeu de alguma coisa. Mesmo nos erros, alguma coisa, você falou, nossa, eu podia... Teve algum momento, poxa, eu podia ter feito mais. Não, porque você sempre fez mais. Você sempre tem a situação de dizer que você poderia fazer mais. Especialmente na minha profissão, que você tem dois aspectos. Você nunca tem a sensação exata que você está no limite. Ou você está numa performance um pouco abaixo, que você fala, podia ter dado mais. Ou você sai da pista e fala assim, não, já estava no limite. Então, como é que você busca isso? Entendeu? É essa coisa. Mas o erro, ele faz parte. Todos nós erramos todos os dias. Não tem a música da Paula Tola que ela fala assim, eu vou errando enquanto o tempo me deixar. E eu já falo que eu quero mais tempo para errar. Então, exatamente, porque no final... tempo pra errar. Pois é. É isso, é pra gente poder ter tempo de erro, para que a gente possa acertar. Né? Então... Você não tem, né? Não tem nada que você... Até numa questão, por exemplo, profissional, já que você tem os 2 filhos, olha, por aqui... Isso sim, né? Essa coerência do que dá certo e o que não dá para passar. O erro, ele te reflete a uma situação que você tem... se você acabou
mexendo com alguém ou danificando a estabilidade de alguém pelo seu erro, ele requer uma humildade para que você possa sentir muito por aquilo de coração, que você possa remediar. Então, a gente erra e não tem muito jeito, né? Então, desde que a pessoa entenda que você não fez aquilo porque você queria fazer ou alguma coisa, você tem uma conversa. Mas o que acontece hoje? Se você pega, eu vejo... Por que a pessoa fala assim, o governo, não sei o quê. Eu gostaria que o governo pega o Brasil como inteiro, mas pega São Paulo e Rio. Parece uma luta entre quem está na moto e quem está no carro. Todo dia de manhã tem um acidente, porque, você não está deixando o meu corredor, aí o cara, assim, tá todo mundo a 20, ele passa 80, um cara abre a porta, ou bam, bate. E aí existe uma guerra. Mas isso tem que vir do teu pai. Quem é teu pai? O governo. Que tem que falar o que pode e o que não pode. A gente não sabe o que pode e o que não pode. Não pode passar de 70 quilômetros na expressa. Ok, você já sabe isso. Mas o que você pode fazer? Porque a gente precisa de mais gente junto. A gente precisa trabalhar junto. E como é que eu cheguei a pensar nisso? Através do meu Instituto Família Barrichello, eu vejo que, era muito pouco apoio. Você vai chegar para alguém para falar de alguma coisa e fala assim, puta, mas é que eu já tenho muita coisa para fazer, já apoiei a semana passada. Você não tem aquela coisa. Você começa a ver que nem tudo a pessoa tem a mesma visão. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. E é a tua decisão de seguir. No trânsito, as pessoas não têm muita certeza do que pode ser feito entre uma moto e um carro. E fica assim, até um dia que vai parar tudo e vai haver uma briga, assim, estratosférica, porque as pessoas estão de mau humor por causa disso, por causa daquilo. Isso é vida? Isso não é vida. Te assusta o que vem por aí, então? Você se preocupa com o futuro? O que você pensa? Eu diria que a gente vive num mundo de mudanças, assim, radicais. E que tem coisas que acontecem que você fala assim, isso aí poderia acontecer comigo. Então já é um aprendizado. Se não aconteceu com você, você pode tomar decisões de mudança. Preocupado, a gente já vive preocupado com os nossos filhos, com as nossas situações, a parte financeira, a parte mental, mas eu não tenho medo do que vem. Eu tenho assim, eu gostaria de poder ver mudanças nesse aspecto. Principalmente eu falo muito da moto e do carro, porque é feio ver a pessoa brigando na rua. Mas isso, nós voltamos pro controle interno. Mas é chato, Eu já né? fui muito de brigar na rua, de brigar. Você quer? Agora já não. Isso tem um controle aí emocional. Falando até disso, inteligência emocional, pressão, você dentro do carro. O que você aprendeu na vida em relação a isso? A passar por situações de pressão, essa coisa de inteligência emocional que se fala tanto, que a gente tem que encontrar dentro de si. Qual que é o caminho aí? Você aprendeu para ensinar pra gente aqui? A inteligência emocional é tudo, né? Porque você... Como é que você aprende? Aprende vivendo alguma situação, não só de pressão, como de dificuldade. Como é que você aprende? Você pode aprender na leitura, você pode aprender na busca, você pode aprender com algum profissional que te dê uma noção que faça você expandir o teu pensamento que estava muito reduzido. Porque você pode falar, eu tô no meu máximo, eu dei o meu máximo. Mas se eu te dou uma ferramenta, ela começa a ir para a lateral, você fala assim, puxa, não havia pensado nisso. Então é você se permitir a ouvir. Então a missão de todos nós é de ajuda. Não é que só eu tenho uma missão de ajudar o Instituto ou você de propagar, todos nós, né? Temos alguma missão aqui, né? Temos sempre uma missão Descobri qual é, de troca, de troca mesmo de energia. Então, essa situação emocional, quando você vê que você está fora do teu equilíbrio por um pouco espaço de tempo, é uma dificuldade que te faz crescer. Se esse período é muito grande, aí peraí, você tem que trabalhar nisso, porque tinha um amigo meu, o Tadashi falou, se tem 5 minutos que você está fora do teu equilíbrio,
tem alguma coisa que não tá bem dentro de você. E é isso. E você Então, faz isso? eu Eu tô percebendo, quer dizer, eu não convivo com você, mas que você faz esse trabalho até espiritual todos os dias. É assim? Como é que você leva a tenho, vida hoje? eu tenho muito, assim, como um tudo, desde a minha primeira palavra é gratidão. Então, quando você tem gratidão, você tem as ferramentas para você entender que as suas dificuldades do dia fazem parte e você pode ter uma escolha de mudança ou não. Então, é todo dia sim, porque é todo dia que acontece algo novo, é todo dia. Por exemplo, a gente estava falando há quase 2 meses de eu vir para cá. E realmente estava numa dificuldade muito grande. Mas apareceu o dia de hoje, onde eu te mandei uma mensagem e falei assim: existe a possibilidade? E eu não ia gravar. E porque eu queria vir. Eu não ia gravar Entendeu? Eu hoje. queria vir porque eu acho um desafio É. e uma oportunidade para poder, cada hora mais, as pessoas, É. como elas desconhecem e elas comentam, pô, quando ela conhece, peraí, então, puxa vida, o Rubinho me ajudou com aquela palavra e eu ajudei ele com... É uma troca, é uma troca. Então, inteligência emocional nada mais é do que a gente entender que você pode entender coisas e não entender outras que você tem que buscar. Eu tenho respostas do meu cachorro. Ai, não fala de cachorro que eu sou apaixonada. hein? Eu tenho vários. Apaixonada. Eu tenho resposta do cachorro. O silêncio dele dentro do olhar, às vezes, te dá a resposta que você queria ter. Tudo. É só você parar para observar os bichos, É, não é? Só que você tá. Todas as respostas estão ali. A É hora que eles isso. tomam sol, a hora que eles descansam, o olhar, a forma de amor, tudo. é Eles isso. têm a resposta de tudo. E o meu Golden mais velho tá super Ai. ciumento com o Cavalier novinho. E aí, olha, eu vou te falar, tá sendo uma terapia diária ali. Que Controlar, administrar egos. de eu falar com ele, falar, olha aqui, tamo junto, não pense que mudou nada, é difícil, mas é gostoso. A gente estava conversando aqui antes de começar que o principal, muitas vezes, que a gente não vê nas corridas, né, são os bastidores. Tem muito ego ali, não tem? Muito, um Nossa. evento muito vaidoso. Como quase todos os eventos que você tem uma aparição, que você tem televisão, mas é muito vaidoso. Mas como você é uma pessoa extremamente generosa, já deu para perceber, muitas vezes quando você teve que fazer coisas que talvez você achasse que não deveria fazer, você fez sempre por um bem maior. Seja pensando na equipe. Você sempre pensou muito em equipe, né? Você nunca foi individualista. Não, nunca fui individualista, ao mesmo tempo que já tive meus momentos de centro, tem muita coisa que você faz, como, por exemplo, se a tua pergunta está relacionada à Ferrari, ao fato de trabalhar e o Schumacher ganhar mais do que eu não fiz simplesmente pela equipe, mas pela perseverança de que eu estava tentando ganhar o meu espaço. Eu falei, vai ter uma hora que esses caras vão falar, pelo amor de Deus, chega, esse merece tanto quanto o Schumacher dentro de certas Isso chama situações. paciência também. Então, mas você tem que ter. Estratégia. Mas tem Não que é? ter. E aí você vai e tal. Por isso que eu saí antes. Porque eles não fizeram isso. Entendi. Chegou um momento que, eu tô aqui, né? Eu dei o exemplo. 40 minutos, você tá me dando 20. Eu não tô conseguindo falar o que eu gostaria. Não consigo concluir meu pensamento. Não consigo concluir a corrida. Então, aí você vai para um negócio e fala assim, pô, Rubinho, mas você ganhou 11 vitórias. Quanto você acha que você ganharia, então? Não vale a pena entrar nesse quesito. Não vale a pena, já foi. Eu vou achar que eu teria ganho 15, 30, 40. Não muda nada. O troféu na estante é muito bonito. Você vai em casa, você olha, fala assim, puta, Rubinho, olha que memória e tal. Passou, né? Mas não é agora. disso. A vida não é disso. É da memória que eu tive de certas situações. Das minhas melhores corridas, eu não ganhei. Entendeu? Das melhores performances que eu tive, teve corrida que eu cheguei em 13º e eu dei eu arrebentei tudo, hoje. meu tudo, e você não é nem visto. Que é assim na vida, né? Às E vezes aí, você por arrebenta. exemplo, aí você vai, você não é nem entrevistado depois da corrida pelo teu país, porque você chegou em 13º. Mas e como é que você explica que você deu o seu melhor e que você teve ali a tua melhor performance, mais do que uma que você ganhou? Então, é por isso, estamos dentro de um desconhecido, a gente não sabe o que a gente está lidando,
Por isso que a gente não pode julgar a vida de cada um naquele momento Que o ele tá. brasileiro ainda vive de resultados, né, Rubinho? Mas tá mudando. Você acha? Tá mudando. Em que sentido? Porque as crianças estão vindo melhores. As crianças estão começando a entender que tem um valor muito grande O processo? do atleta chegar à Olimpíada. Não é só falar, putz, mas ganhou ou não ganhou? Ah, não, peraí. Entendemos que por 4 anos ele passou por isso. Olha isso. Se você Depois souber... segundo, né, no atletismo. mas então, mas Acabou. aí, pô, o que ganhou, o que não ganhou, ele chegou lá. E hoje eu acho que os nossos jovens estão Entenderam melhores preparados para isso, A entendeu? evolução, né? Pelo amor, a gente tem que evoluir, né? E às vezes não é nem dos nossos pais. Às vezes o pai é aquele torcedor de futebol que só sabe torcer pro dele e o resto é tudo ruim. Então não é uma visão diferente, né? Quando eu ouvi a primeira vez meu filho, pai, quando você está escovando o dente, fecha a torneira. Você fala assim, mas como é que Eles pode? são terríveis com a gente. Mas são bons, né? Mas Porque é uma mudança. Tem que Quando desconstruir. que eu Você com tá tendo que se 5... desconstruir por causa deles? Mas graças a Deus é uma mudança. É uma mudança Maravilhoso. para melhor. E são esses jovens que vão nos dar a oportunidade da gente ter um mundo um pouco diferente. A gente não vai ter totalmente, mas vai ter alguma mudança que possa dar valor à luta, não só à vitória. E eles não têm preconceito. Os jovens eram. Nós temos, a nossa geração tem. Mas tá tendo mas você está tendo que se desconstruir. Mas desconstruir. os jovens não têm, nenhum. Quer dizer, eu É. sinto pelos jovens que eu convivo. Sim, mas é verdade. Como que você quer, pra gente já caminhar pro final, como você quer ser lembrado? Porque você tem um legado aí maravilhoso. Você se preocupa com isso ou se preocupa mais com o presente? Olha, eu quero fazer em vida o que infelizmente o Ayrton fez em morte, que é ajudar as pessoas. Eu quero através do meu instituto poder tratar de um assunto que hoje as pessoas não têm ideia, mas assim chama Zero Fome, Fome Zero. E eu ajudei muito, né? Através do instituto, eu joguei muita carta com os velhinhos. Eu pude me vestir de Papai Noel e ir às comunidades e tal. Mas aí eu vi que o meu chamado era maior, sabe? Então, hoje, eu aprendo que através de todas as situações agrícolas, você tem comunidades, principalmente indígenas, que com muito pouco dinheiro têm abundância de comida e passam para outras comunidades. Então a gente está aprendendo com isso, porque eu tenho falado, essa frase para mim é ótima. Não é simplesmente chegar e dar o peixe para a comunidade que falta comida. É dar a vara para pescar. Uhum. Então a gente Ensinar. tem que... Então eu acho que o legado, as pessoas vão falar dos títulos, vão falar de algumas situações, vão falar... Mas não é isso. Eu acho que o meu chamado foi primeiro pela gratidão de eu fazer algo que eu amo desde muito cedo. Aos 6 anos, quando eu olhei para aquele kart, foi amor à primeira vista e até hoje, né? Você é um apaixonado, não perde um no eu final digo do que ano. ou tem um tequinho a mais ou a menos dentro do meu cérebro que vai ser examinado quando eu já não estiver mais aqui. Mas essa resiliência, eu acho que é o fator que faz com que as pessoas possam acordar para algo maior, sabe? Outro dia, dentro de uma palestra, chorei até, mas dentro de uma palestra, uma mulher levantou e ela falou: eu queria te pedir desculpa porque você foi parte de um momento que eu caçoei de você com memes e tudo. Essa pessoa foi de uma coragem. Depois te conhece, a gente... Mas a pessoa teve uma coragem de fazer isso. E eu acho que é isso. Essa troca, ela me fez melhor e ela pôde colocar para fora uma coisa que a chateava. Então, ser lembrado é uma coisa que é importante. Esse legado, assim, o que você fez enquanto estava por aqui. Então, isso é uma opinião das pessoas. Depois, eu gostava dele porque ele acelerava muito, eu gostava dele porque ele ajudava as pessoas. Tem gente que me segue no Instagram porque eu tenho cachorro. Então, é uma opção. As pessoas têm a opção de deixar.
Mas eu digo isso, eu queria fazer em vida o que o Ayrton infelizmente teve que partir para fazer, e com todo o carinho da família Senna e com todo esse legado que ele deixou, eles souberam endereçar um desejo dele. E aí hoje é magnífico toda a ajuda deles. Então, que eu possa ser iluminado para poder ajudar. Dá só um recado para o jovem, então, esse jovem que você já admira sem conhecer. Se ele quiser seguir o teu caminho, ele tem que fazer o quê? Seguir o caminho da corrida mesmo. Bom, eu falo para ele ou eu falo para você? Não, eu falo para você. Pode falar para a câmera. Não, mas eu diria que o jovem não precisa ser só de corrida. O jovem, ele tem que saber que não existe nada sem suor. Não existe nada. Você não consegue. Você pode ter a sorte lidando com alguns parâmetros. Sim. Tem que ter sorte para ajudar um pouquinho. Sim. Okay. Mas você só consegue com o teu próprio suor, com as tuas próprias horas de trabalho. Então, quando você achar que você está preparado e que as coisas não estão acontecendo, abra os olhos. Você pode ser que não está preparado para aquilo que o Papai do Céu está te dando de experimento, de dificuldades, porque a gente carrega aí um fardo, mas é só do tamanho que a gente possa resistir. Então, eu acho que é isso. O jovem tem que ser perseverante, tem que ir atrás dos sonhos e que ele use o exemplo dos outros. Como é que o menininho pobre de Interlagos conseguiria chegar na Fórmula 1? É impossível. E aí é improvável, impossível, mas aconteceu. Então, aconteceu por uma série de lutas, do sonho de muitas pessoas e de muita ajuda. Você precisa ser ajudado, você não vai conseguir sozinho, ninguém consegue nada. E quando você chegar lá, não esqueça de agradecer as pessoas que estiveram com você nessa caminhada, porque isso também é muito importante. Porque hoje o que a gente mais vê é isso, né? Você ganhei, puta, obrigado. Você vai querer falar, obrigado mãe, obrigado pai, mas você esquece, né? Eu tenho tanta gente que me ajudou, né? Tanta, que eu tenho tanta gratidão. Que bom. Rubinho, obrigada, viu? Por esse momento que você compartilhou comigo. Privilégio de ter você aqui. Boa sorte. Obrigado. Estou te acompanhando sempre. Obrigado. Bom, obrigada. Vamos ficando por aqui. Bastidores dessa vitória que você acompanhou. Volta numa próxima oportunidade. Obrigada.